Fala pessoal, aqui de novo. Não se assustem, tá? Eu tô com a mesma roupa porque eu tô gravando na sequência do último vídeo, então não acho que eu tô com a mesma roupa há tanto tempo assim, porque eu vou lançar esse vídeo aqui um pouco depois. Mas eu gostaria de falar sobre um tema, né? Foi referente a um último podcast que eu ouvi aí do Jovem Nerd, fala sobre, né, a percepção da realidade de cada um, né? Que é muito interessante para a gente pensar aí também, até a questão do Oscar, lá o ocorrido com o Will Smith, mas que serve não somente para a questão desse ocorrido, como também para tudo que a gente for pensar na vida, né, pessoal? Eu também tenho uma postagem que fala como a gente faz para fugir de bolhas, né? E como eu falo, como eu coloquei, né, nessa postagem algumas formas de você tentar fugir das bolhas, né? E essas bolhas que eu falo não é nenhum monstro aí de filme B de terror dos anos 80, tá, pessoal? Na verdade são bolhas sociais, as bolhas sociais que a gente acaba entrando às vezes por laços de família, interação com certas amizades, com pessoas que a gente considera muito, né? Então eu pego e falo que é muito importante você procurar variadas fontes, né? Até mesmo aqui eu tô sendo uma fonte para alguns, né? Omitindo a minha opinião sobre alguns fatos ou trazendo algumas informações históricas, né? Mas é bom sempre você procurar outras fontes. Existem outros canais que falam de histórias que são muito bons, que nem eu geralmente sempre falo do xadrez verbal, que fala sobre atualidades aí para quem está querendo prestar algum vestibular, sempre cai questões de atualidades, né? Até para quem tenta carreira diplomática, é muito importante estar ouvindo o xadrez verbal, porque tem muita questão que cai, né? E também tem o Leitura Obriga História, tem o canal no YouTube, mas ele parou de fazer postagem, infelizmente, que eu gostava muito do canal, agora ele está mais no podcast, ele tem vários outros podcasts, um que fala só sobre o Brasil, que é o Estação Brasil, muito legal. Tem o Colunas de Hércules também, que é muito bacana. E tinha História e Economia, que eu gostei bastante, mas infelizmente não foi pra frente. E o História FM, que é o podcast que o Iclis Rodrigues, que é quem comanda lá quem comanda esse selo, né, de podcasts, ele leva. E também parece que sai um novo, só que fala sobre filmes, né, falando historicamente correto, mas eu não cheguei a ouvir ainda. Então, por enquanto, não sei, mas se quiser ouvir, ver, ouça lá, né? Inclusive, ele fez uns muito legais sobre o Holodomor, né? Que tem referência à guerra do leste europeu. Fez um pouco sobre a questão dos nazistas na Ucrânia também. Muito legal. Inclusive, a postagem que eu fiz, ela também é baseada neles. Eu acho que eu até cito ele, né? Falo. Tem outras fontes também, sei lá, vamos pensar na questão da história, tem alguns nerdcasts de história aí que falam sobre isso. Tem fontes, cara, mas é assim, procure fontes que sejam confiáveis, tá? Muito, muito importante, além de ter fontes variadas para você poder criar um pensamento próprio, né? Não focar, por exemplo, só em mim. Tem outras opções aí que são muito bacanas também. É, e você poder criar uma opinião, né, baseada em várias fontes confiáveis, pessoal, confiáveis, não vamos cair aí em boatos, né, não vamos cair aí em fake news, né, algumas informações que não têm muito respaldo. Ou, às vezes, tem informação, mas que não tem muita base, porque é aquilo, né, às vezes tem informação que é tirada de fonte não confiável também. Então, voltando, desculpa mais uma vez, pessoal, meu pensamento não é linear, desculpa aí quem não consegue acompanhar. Eu ouvi o podcast, o Nerdcast aí sobre a percepção da realidade e ele fala sobre a verdade de cada um, né? É, as pessoas, elas têm opiniões referentes ao convívio que ela tem, às informações que ela colheu, seja na infância, seja na adolescência, ou até mesmo no período, né, de quando a gente não fala ainda, né? A gente tem coisas que levam nossa opinião por variados fatos. E que é muito legal o que eles falam lá. Existe também um vídeo do Átila, Cardiologia, que fala a mesma coisa, que é sobre verdades, pessoal. Cada um tem a sua verdade, né? Porém, assim, que eu gosto de comentar é que, apesar de todo mundo ter a sua verdade, é muito importante que cada um tenha pelo menos um embasamento legal ali, uma fonte legal para poder omitir opinião.
discussão e debate são muito válidos, né? E você pode ter uma opinião, sei lá, a favor de certas coisas, desde que realmente use um embasamento legal e possa omitir essa opinião aí com fundamentos, né? O caso desse podcast aí, indico para todo mundo também. Eu não sei o nome dele completo, né, do podcast, mas para quem acompanha aí o Jovem Nerd, sabe que ele faz um podcast muito legal. E, e por que eu resolvi fazer esse vídeo aí, esse vídeo aqui, né? E é para falar um pouco sobre como que a sociedade está violenta hoje em dia. Ele não fala disso no podcast, mas eu, ouvindo o podcast, pensei sobre como que as pessoas se tornam tão apoiadoras de violência, assim, né? Não acabam tentando resolver no diálogo, né? Eu pensei, assim, sobre a lei da palmada, né, pessoal? Como eles falam, as coisas que a gente cria sobre opiniões é muito baseada na nossa família e muito baseada no período de infância. É, para quem não... Tem gente que não gosta, né, de falar de psicanálise, né? Psicanálise. Mas ela tem muita influência no nosso pensamento, né? Pode ter algumas ideias ali que o pessoal não curte, mas algumas coisas são muito importantes. Então, esse período da infância, ele acaba criando a gente como um adulto, né? A infância e a adolescência. Cara, eu acho que a nossa sociedade, tá? Quem quiser debater sobre isso aí, fica à vontade, né? Respeitando aí os comentários abaixo, né? Respeitando sempre uns aos outros. Que muito da violência que a gente tem hoje em dia, ela é baseada numa falta de plano educacional do governo, tá? Aí já tive outros debates, já que eu comentei em vídeos anteriores, que tem pessoas que falam que não adiantam, né? Não adianta você investir em educação, porque tem certas pessoas que vão ser cruéis, independente de qualquer coisa. E eu não acho isso válido, porque não tem fundamento, é uma pequena porcentagem menos de 3% aí da população que é alguém que tipo, nasceu geneticamente ruim, né? Ou não geneticamente ruim, mas uma pessoa que é geneticamente sem empatia, né? Eu acho que pode ser resolvido sim com a educação. E voltando agora à questão da violência, a sociedade violenta, eu acho que tem muito a ver com esses programas que falam só sobre violência, tá? Tanto que eu evito o máximo. Não que eu esteja falando para você não assistir. Se você quer assistir, beleza, mas eu acho que não vai fazer muito bem para você. Então é uma assim uma informação meio que de pensando no seu próprio bem mesmo, cara. Evita ver esses programas sensacionalistas que focam muito em coberturas relacionadas à violência, né? Eu vejo muito esses UOL da vida, Terra, falando sobre casos, né, de pessoas que são espancadas, né? Teve alguns casos aí que eu não vou nem mencionar, tá? Mas que mostram violência explícita, pessoal. Então, cara, tenta evitar ver isso, né? Que nem o que eu faço, quando eu vejo que está escrito imagens fortes, eu já desço, já vou direto para a matéria, mas tem vezes que você acaba não vendo isso, ou às vezes o seu celular está na mão de uma criança e a criança vê isso, ou está passando às 7 horas da tarde, 7 horas da noite, 6 horas da tarde ali, finalzinho da tarde, está passando esses programas policiais. Às vezes uma criança tem acesso, agora período de pandemia, as pessoas ficaram em casa e ficaram recebendo essas coisas sobre crimes. Beleza, a gente tem que estar informado para saber ficar atento, mas isso não é saudável, pessoal. Então a gente tem que tentar fugir um pouco dessa violência. Então, a verdade de cada um, ela é referente à sua infância. Então, às vezes, uma pessoa que teve uma infância que teve muito convívio com violência, seja dos pais. E quando eu falo violência, pessoal, não significa agressão física, né? Como comentaram lá no caso do Oscar, a agressão verbal também, né? Uma piada sem graça, bullying, que sofre muito, né? E agora que a gente está falando muito sobre bullying, essas coisas acabam trazendo alguns problemas para as pessoas. E a sociedade hoje em dia ela tem muita ideia de que tipo só resolve na pancada, só resolve na agressão. Eu acho que não é tão assim, pessoal. E eu acho que isso é muito fruto da violência antiga que era praticada. Tanto que a lei da palmada ela é recente. Eu acho que tem a ver com isso,
Tá, pessoal? Esse vídeo curto fica por aqui. Um grande